Qual relação deve haver entre a teologia e a ciência? O que prevalece, a teologia ou a ciência? E é possível algum teólogo, é possível algum cristão também aceitar a teoria da evolução como interpretação científica? Assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador e atuo como professor há 15 anos. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Esse é mais um vídeo do Perfil Teológico e para o grande teólogo francês Pierre Teilhard de Chardin, as perguntas que eu fiz na abertura desse vídeo não fariam muito sentido. Sem dúvida nenhuma, para ele não teria o menor problema da relação entre teologia e ciência, como também não faria o menor sentido para ele perguntar se teologia ou ciência devem uma prevalecer sobre a outra, e na verdade essa é uma pergunta que não deve fazer sentido para nenhum de nós que estudamos teologia, porque a ciência ela é fundamental, ela é importantíssima e ela tem inclusive ajudado a salvar vidas. Haja vista que nessa tragédia que o Brasil tem vivido por causa da pandemia da Covid-19, a postura negacionista de muitas pessoas, inclusive do próprio governo, foi a responsável pela morte, ou pelo menos por não se evitar milhares e milhares de mortes que poderiam sim ter sido evitadas. A ciência, sem dúvida nenhuma, é uma amiga da humanidade. E o teólogo Teilhard de Chardin foi alguém que se interessou de um modo muito dedicado tanto à teologia, que é uma ciência humana, quanto às ciências exatas também. Pierre Teilhard de Chardin nasceu na França em 1881. Aos 18 anos ingressou na Companhia de Jesus e se tornou um jesuíta ordenado ao sacerdócio em 1911. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como padioleiro e, logo depois, ele demonstrou o seu interesse pela teologia e também por estudar ciência. E as áreas da ciência que mais lhe chamaram a atenção foram a geologia e a paleontologia. Trabalhou na China no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e ele participou como cientista da descoberta do homem de Pequim, o que lhe deu um grande prestígio científico internacional. E lembre-se, nessa ocasião, o Teilhard de Chardin já era também teólogo e já era padre ordenado. É claro que esses descobrimentos despertaram no Teilhard de Chardin um grande interesse por estudar a teoria da evolução. E, evidentemente, naquela época, na primeira metade do século XX, isso lhe causou uma série de problemas com a própria Igreja. Inclusive, essa posição da Igreja diante da teoria da evolução já mudou bastante de lá até aqui, mas naquela época, sem dúvida nenhuma, era bastante complexo, bastante difícil, e o Teilhard de Chardin sofreu algumas resistências por parte da Igreja. Hoje, inclusive, muitas pessoas condenam, sem nem conhecer, a chamada teoria da evolução, ou nutrem com ela uma discussão com argumentos muito superficiais e ultrapassados. É interessante a gente pensar que essa briga que há entre ciência e teologia é uma briga artificial. Não tem o porquê e não tem a necessidade de existir uma briga, um conflito entre essas duas áreas do saber que têm metodologias próprias, que têm preocupações diferentes uma da outra e que não necessariamente são incompatíveis como muitos tentam fazer parecer. É importante a gente lembrar que a teologia procura responder à pergunta diante da criação de todas as coisas: quem foi o criador de todas as coisas? Essa é a pergunta sobre a qual a teologia se debruça e tenta respondê-la. E a teoria da evolução, a ciência de um modo em geral, busca responder à pergunta como as coisas foram criadas. São perguntas diferentes. Por isso, é claro
que ambos chegam a respostas diferentes, evidentemente. O Teilhard de Chardin retornou da China para a França e publicou um livro chamado Fenômeno Humano. Ele era um teólogo existencialista e estudou muito sobre o propósito da nossa atividade criativa. A antropologia foi um assunto de muito interesse do Teilhard de Chardin no campo da teologia, mais especificamente. Teilhard de Chardin relacionou a fé cristã com o pensamento evolucionista, o que para a época foi um pensamento de vanguarda, e até hoje muitas pessoas têm grandes dificuldades com essa relação. E ele, Teilhard de Chardin, pensava o ser humano em conexão com a natureza criada. Para ele, o homem não era um ponto fora da curva, o homem não tinha poderes e direitos acima de toda a criação, mas ele fazia parte de um todo criado por Deus e tinha o seu papel para com essa criação. Também pensava no papel evolutivo do ser humano, que era uma vida em comunhão, uma vida em comunidade, e essa comunidade baseada em amor. Viveu os seus últimos dias nos Estados Unidos, se dedicando ao assunto da antropologia, as pesquisas antropológicas, e veio a falecer na Páscoa do ano de 1955, aos 74 anos de idade, deixando um nome muito respeitado no campo científico, como também um nome muito respeitado no campo da teologia e que, sem dúvida nenhuma, deveria ser mais conhecido e estudado por todos nós. Uma indicação de obra do Teilhard de Chardin, essa obra, O Meio Divino, publicado aqui no Brasil pela editora Vozes, e eu também gostaria de citar como uma referência bibliográfica este livro da editora Paulinas, que inclusive a editora Paulinas é parceira desse canal, e eu quero indicar esse livro, Fé Cristã e Pensamento Evolucionista. Vale a pena você ler, esse livro é surpreendente e, claro, você só deve tirar conclusões de algum assunto o qual você tenha estudado. Esse é o papel da teologia, esse é o papel do conhecimento, da busca do conhecimento de uma maneira em geral. Nós vamos chegando ao final desse vídeo. Fica aqui um convite para que você se torne membro desse canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, descontos em todos os meus cursos online e, além disso, concorre a sorteios imperdíveis todos os meses. Então não perca tempo e torne-se membro hoje mesmo. Construir teologia se faz com estudos e com a vivência cotidiana. Fazer teologia é se abrir para os ensinamentos de Jesus e se abrir para o outro. Fazer teologia é pensar a vida como uma realidade maior e mais importante do que a doutrina por si só. Se cuide, fique bem e um grande abraço.